Você vai para o 6º capítulo de Gálatas. Vai encontrar os versículos de número 14 e a gente vai ler até o 16. Gálatas, capítulo de número 6, versículos de 14 a 16, noite de ceia, a bênção do Senhor. Deus, nesse momento nós te pedimos esclarecimento das Escrituras Sagradas, que eu possa ministrar aquilo que as pessoas precisam nesse exato instante, e que o Senhor possa nos trazer a realidade para a aplicabilidade da Tua Palavra, e que não venhamos a perder aquilo que o Senhor tem de nenhuma forma, que essa semente que é a Tua Palavra, ela caia no terreno fértil a partir de agora, que são os nossos corações, e que nada possa impedir a compreensão das Escrituras, em nome de Jesus. Versículo de número 14 diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Glórias ao Senhor por essa sua palavra. A epístola de Gálatas, ela foi destinada aos que assumiram um compromisso com Cristo, mas estavam caindo em alguns velhos hábitos, aquelas práticas antigas, especialmente relacionada com o legalismo religioso. E o legalismo religioso nada mais é do que a prática de tentar manipular a lei de Deus em benefício próprio, de fazer com que adições da lei, acréscimos nessa lei, ou rejeitar a doutrina da graça. O legalismo é exatamente isso aí que eu acabei de definir para vocês. Então, Paulo escreve aos Gálatas essa epístola, essa carta, e ele destina a todos aqueles que tinham compromisso com Cristo, eram crentes em Jesus, porém estavam titubeando, estavam olhando para trás ou estavam voltando a algumas práticas antigas relacionadas com o que estava na lei mosaica. Por isso Paulo sempre nessa carta ele vai reportar a cruz de Cristo. Se você abrir Gálatas no capítulo de número 2, no versículo de número 20 e 21, volte aí um pouquinho para a gente ver Paulo reportando, Paulo lembrando, Paulo voltando à cruz e mostrando para as pessoas. Gálatas 2, 20 e 21 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E ele continua caminhando no capítulo de número 3, no versículo de número 13, falando sobre a cruz novamente. Abre aí no versículo de número 13, no capítulo 3, que está escrito: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele continua escrevendo a carta aos Gálatas, e chega no capítulo de número 4, aí na sua Bíblia, eu estou lendo na Nova Versão Internacional,
no versículo de número 5 diz assim: a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E ele avança mais para o capítulo de número 5, e você pode ler no versículo de número 11 e no versículo de número 24. Olha Paulo trazendo a lembrança sobre a cruz de Cristo. Versículo de número 11: irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Olha o versículo de número 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E aí ele encerra no versículo de número 12 do capítulo número 6, dizendo: os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então o legalismo religioso vai se esconder atrás da religiosidade para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Circuncisão, para eles aqui naquela ocasião, seria a retirada da pele do prepúcio de todo menino, ou todo homem estaria sem a pele do prepúcio, para simbolizar uma aliança com o povo de Deus para com esse Deus que a gente conhece. Mas Cristo vem para encerrar tudo isso na graça e na misericórdia dele. Então Paulo lembra assim: em Cristo acabou todas essas coisas. Eu estou te mostrando a cruz para que a gente possa ter vida. Se vocês começarem a voltar às práticas antigas daquilo que vocês tinham lá atrás, nada vale então ter a fé em Cristo para a salvação. Vai voltar atrás para cometer as mesmas coisas do passado, está olhando para trás. O que é que vocês estão fazendo olhando para a vida que já passou? Para trás ficou e agora vocês estão em Cristo Jesus vivos. E a gente percebe que tem muitas pessoas que estão voltando a essas práticas literalmente judaicas. Então o último capítulo de Gálatas é esse que a gente está trabalhando, que é o capítulo número 6. Ele vai explicar a liberdade encontrada em Cristo e também no Evangelho da Graça. Nada mais, nada menos do que o capítulo número 6 vai dizer sobre liberdade daquele que se aliançou com Jesus Cristo, agora vive livre em espírito, não mais prisioneiro do pecado, prisioneiro das coisas que já passaram, mas também está vivendo no Evangelho da graça de Deus. E não é uma hipergraça que pode fazer tudo e permanecer como está porque Deus vai aceitar. Não é isso. E também não deixa de ser um legalismo, mas a graça da gente compreender essas coisas e colocar na nossa vida diferenciada como uma prática cristã em um estilo de vida diferente das outras pessoas. E o legalista, ele vai se esconder atrás da religiosidade, porque aí não tem perseguição. Não tem perseguição, não tem afronta, não tem problemas. Paulo, então, ele vai abordar, ou ele abordou esse assunto, que é um assunto delicado quando a gente vai falar sobre religiões, quando a gente vai falar sobre a religião das outras pessoas, ou as práticas religiosas dessa pessoa. Eu falo religião como doutrina, as doutrinas colocadas em prática daquilo que a gente crê. Então Paulo pega esse assunto bem delicado e começa a confrontar os legalistas religiosos da época. E ele vai pegar então e relacionar a obra de Cristo
o que Jesus Cristo fez na cruz e o que ele está colocando em prática no próprio ministério. A vida de Paulo agora está sendo visitada e visível para todo aquele que crê. E olha para Paulo e diz: não, aí é um homem de Deus, ele é um exemplo daquilo que Cristo ensinou como doutrina. Então, quando a gente entende esse início do processo do capítulo número 6, para a gente entender o contexto no qual eu recortei aquilo que vai interessar de mais específico para a gente e que Deus quer que eu compartilhe com vocês. Quando a gente começa a perceber o que Paulo escreve no capítulo número 6, nada mais é do que um tratamento a respeito das questões de motivação. Aí eu vou fazer dois pensamentos meus a respeito do que eu estou conversando com vocês e explicando. O primeiro pensamento, eu acredito que quando nós examinamos as nossas motivações escondidas atrás de cada pessoa, de cada ministério, que está escondido dentro de nós, quando a gente começa a fazer uma autoanálise, a gente percebe que uma das maiores necessidades das igrejas evangélicas nos dias atuais é examinar essas motivações por trás de cada placa denominacional ou por trás de cada ministério pessoal. Isso inclui a mim e a você como igreja. O outro pensamento é que nós sabemos o que estamos fazendo. Sim, temos consciência do que estamos fazendo e também o porquê que estamos fazendo. Se eu perguntar para você o que você está fazendo, você sabe. E se eu perguntar o porquê que você está fazendo isso, você sabe. Ou a maioria dos crentes em Jesus sabe. Mas será que realmente sabemos para quem realmente estamos fazendo isso? Ou qual é o motivo verdadeiro que estamos fazendo alguma coisa? Porque tudo aquilo que não provém da fé é pecado. E essa fé não é acreditar no que a gente quer, mas é ter convicção naquilo que Deus quer. É uma fé alinhada com a palavra. Então nós temos a consciência do que estamos fazendo e o porquê que estamos fazendo. Mas realmente nós estamos fazendo isso para Jesus ou é para a gente mesmo? Realmente a gente está fazendo as coisas com a motivação de glorificar o nome de Deus, ou estamos fazendo por um outro motivo que não esse? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. É uma noite de ceia e a palavra diz: examinai o ser humano a si mesmo, porque aquele que compartilha do cálice do pão precisa fazer uma autoanálise da vida. Paulo, nessa carta, ele coloca a gente para saber qual é a motivação do nosso coração. Por que você veio na igreja hoje? O porquê que você acredita que é crente? O porquê que você ora? O porquê que você estuda as Escrituras? Por que você lê a Bíblia? Essa foi a pergunta de Paulo aos Gálatas. Só estou trazendo para vocês, para a gente refletir junto, que parece que é o dia de hoje. Olha só que confronto interessante que ele começa a falar conosco. Então Paulo vai apresentar 3 motivos para que ele mesmo, o Paulo, se gloriasse na cruz de Cristo. Paulo apresenta então 3 motivos, vai dizer: olha, eu estou regozijado, eu me alegro e eu me glorio na cruz de Cristo. O primeiro motivo é porque eu conheço a pessoa de Jesus. Eu tive experiência com Jesus e eu sei quem é Jesus. A minha conversão foi verdadeira. Eu me encontrei com Cristo porque Cristo se achegou a mim de perto.
face a face, entre aspas. Então a motivação de Paulo estar alegre com a cruz de Cristo foi porque ele conhecia Jesus, não de ouvir falar, mas de viver com Jesus, experiências práticas com o Espírito de Deus. Segundo, é porque Paulo conhecia o poder da cruz. Ele sabia que na cruz houve cura, salvação e libertação para aquele que crê. Ele teve essa experiência. E o terceiro motivo porque Paulo se gloriava na cruz de Cristo é porque ele conhecia o propósito da cruz. Paulo sabia exatamente o porquê que Jesus se entregou por mim e por você. E a gente precisa ter consciência do que é uma ceia e o porquê estamos aqui nesse momento. O interessante é que quando a gente começa a chegar no contexto exato do qual a gente leu, a gente percebe que o mundo aí, o sistema no mundo, as pessoas que não têm aliança com Cristo, esse mundo que a gente chama como um sistema de pessoas que não têm aliança com Deus através de Cristo Jesus, elas vão aprovar as religiões. Ela vai aprovar a sua religião. Ela vai dizer: não tem problema você ser evangélico, não tem problema você ser cristão, o problema todo é o Evangelho de Jesus Cristo, o problema todo é a cruz de Cristo. Você pode ser crente, o problema é que você não pode ser crente entendendo a cruz de Cristo. E é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora, amém? Então, essa lei mosaica aí vai impulsionar a exaltação do nosso ego, vai fazer com que a gente fique inflamado, o nosso ego, ele fique, exaltado. Por quê? Na medida que alguém começa a fazer alguma coisa para agradar a Deus, ou achar que é merecedor de alguma coisa, ficou orgulhoso. Eu estou fazendo isso porque eu estou agradando a Deus. Eu só faço essas coisas para agradar a Deus. Eu estou fazendo tudo para agradar a Deus. Ou eu mereço que Deus me dê alguma coisa. Eu sou merecedor de alguma coisa. Aí deixou de ser crente em Jesus através da cruz e tomou o lugar de um religioso, que na época era os fariseus. Por isso que ele vai falar sobre a nossa autoanálise em relação à nossa motivação. Por que nós estamos fazendo isso e o que é a cruz de Cristo para mim e para você, através das Escrituras Sagradas? Não o que os outros estão falando ou o que a gente entende, mas o que Deus diz que é. Muito importante a gente compreender essas coisas, porque o legalista ele vai se inchar, o ego vai se insuflar. O ego chega a ser uma idolatria, vai ficar altivo. Sabe por quê? Porque o ego inflamado vai satisfazer a carne e agradar o mundo. Agora o verdadeiro cristão, aquele que tem aliança com Cristo Jesus, ele vai crucificar os três. Vai crucificar o ego, vai crucificar a carne e vai crucificar o mundo. E Jesus nos chama para crucificar a nossa vida. Quem quiser ser meu discípulo, me siga, mas tome a sua cruz e caminhe com ele. É tempo de a gente entender isso, para a gente mortificar a nossa carne e glorificar o nome do Senhor. Alinhamento da igreja para os dias difíceis que virão na frente. Amém? Agora, aquele que está em Cristo, ainda que tenhamos dias difíceis, serão dias de regozijo, de alegria e de bênção. O interessante é que a gente percebe até esse momento que Jesus veio, isso é Bíblia,
consumou a grande obra de redenção e deu origem à nova criatura. E quando fala nessa nova criação, está falando a respeito da igreja ou do corpo de Cristo, que sou eu e você, ou todo aquele que tem aliança com Jesus. Quando a gente abre então a carta aos Romanos, é um pensamento aí que eu tive novamente, a gente percebe que Paulo, ele começa a explicar que lá existia naquele tempo um primeiro Adão, e esse primeiro Adão desobedeceu a Deus e trouxe ao mundo o pecado. É para a gente entender a cruz, a gente precisa saber como foi que Deus fez a humanidade e o que aconteceu para encerrar na cruz em Cristo. Então, o primeiro Adão é criado, ele desobedece, pratica pecado, e essa desobediência de Adão vai fazer com que o julgamento venha sobre toda a criação. Independente se é ser humano ou não, vem sobre a face da terra, para os animais, para os vegetais, para todos os que têm vida ou não, o julgamento de Deus vem. Mas Jesus, essa é a boa nova. Ele praticou a obediência e pagou todos os pecados do mundo. Aleluia. Ele foi e é o último Adão. Uma versão perfeita para sempre. E aí a gente percebe agora, já estou entrando nos versículos de 14 a 16, e a gente percebe que o crente em Jesus Cristo é uma nova criatura, que faz parte de uma nova criação espiritual. É isso que a gente vai começar a entender, esses versículos que a gente leu do 14 ao 16. Então o crente, ele é uma nova criatura e faz parte de uma nova criação espiritual. E nessa nova criação espiritual ele está livre de todos os defeitos e limitações da velha natureza, a natureza pecaminosa. Em Cristo nós estamos livres da maldição do pecado. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo de número 17, para a gente verificar isso. Segunda Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você está em Cristo? As coisas velhas se passam. Quem pode te apontar ou te condenar se Cristo te justificou? Quem pode falar sobre os seus pecados confessados a Deus em nome de Jesus? Você, então, é uma nova nação, o Israel de Deus. E esses são alguns dos nomes que está escrito nas Escrituras Sagradas. A nação santa, Israel de Deus. E a gente percebe que 1 Pedro 2,9 está escrito lá. E ele vai identificar essa nação, essa família de Deus, esse Israel de Deus. Ele identifica então que existe uma família que Deus instituiu. Ele me fez e te fez filho e filha dele para todos sempre. E isso com a obra redentora perfeita de Cristo na cruz do Calvário. Então a gente pode entender e pode também se lembrar que a igreja que hoje vive na face da terra, representada por todos aqueles que têm aliança com Deus, por intermédio de Cristo Jesus, não vai substituir
as questões relacionadas com a nação de Israel para o plano de Deus. Deus, hoje, Ele se manifesta na igreja, Ele tem um povo que Ele ama, e é o povo dele, nos tempos de hoje, na face da terra, e outrora existia Israel. Deus substitui a igreja dele por Israel naquele tempo, mas nos dias de hoje, Deus nos colocou, aprove Deus querer. Tomou um susto com as trevas, não foi? Ande na luz, para você nunca se assustar. Então perceba que naquele tempo Deus tinha algo com Israel, e nos dias de hoje Deus tem algo com a igreja. Mas isso não tira o poder de Deus para naquele tempo adiante Deus tomar Israel de novo como a nação dele. Mas isso vai acontecer lá na frente, apocalipticamente falando, mas a igreja já não vai estar aqui. Então hoje nós somos a representação desse Israel de Deus, a igreja do nosso Senhor, aquele que tem aliança com Cristo. E aí, quando a gente entende isso, a gente percebe que Paulo, ele está repreendendo muito forte, uma repreensão em tanto, a gente pode dizer, para os judaizantes. E você que gosta de práticas judaizantes, Paulo chega aqui e repreende severamente aqueles que estão com práticas judaizantes, que querem pegar a igreja e levar de volta a lei do Antigo Testamento. E na verdade lá atrás nem a nação de Israel conseguiu cumprir a lei, não conseguiu nem ser capaz de observar o que estava na lei. E aí muitas pessoas hoje querem reportar o Antigo Testamento com práticas judaicas na igreja evangélica. Que são práticas judaicas na igreja evangélica, pastor? Talis, shofar, menorá, arca da aliança, guardar os dias, festas, Páscoa, Pentecostes. Paulo chega e diz: Cristo morreu em vão? Vocês não têm compreensão da cruz de Cristo? O que Cristo foi fazer na cruz? Foi dar liberdade para vocês. Não querem praticar coisas que Ele já cumpriu. Tudo aquilo foi um simbolismo apontando para aquele que era perfeito, que viria e já veio e está vivo para sempre. Oh, glória! Dislike geral dos mercenários da fé nesse momento. Então, o que a gente percebe é que os cristãos de hoje, eles podem não ser filhos de Abraão na carne. Geneticamente, nós não somos filhos de Abraão. Nós não herdamos o gene de Abraão físico. Porém, somos descendentes de Abraão pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela fé somos salvos, e essa fé nos gerou a salvação, porque a graça nos tornou salvos em Cristo. E aí a frase que vem, a gente se lembra do versículo: é pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós nos tornamos filhos de Abraão na fé. Então eu não sou pai de vocês espiritual, eu sou pai na fé de alguns que Deus colocou para eu cuidar de mais perto. A doutrina da paternidade espiritual é falácia mentirosa, heresia. Não existe cobertura espiritual. Quem nos cobre é o Espírito Santo de Deus.
Ô glória! Meu Deus! Jesus! Às vezes no português a gente fala: pastor, você me cobre aí de oração? Aí eu abro os salmos e digo: vem cá. Aí você vem, eu boto a Bíblia em cima e te cobrir. Só para você sorrir um pouco. A gente diz: não, a gente vai estar junto em oração, orando. Mas seria essa ideia de que a gente não precisa voltar para trás. Você não precisa do sumo sacerdote para apresentar os seus pecados a Cristo, ou melhor, a Deus. Você não precisa de um sacerdote para poder dizer as coisas que são para ser, porque Jesus encerrou todos eles e se fez o sumo sacerdote por todos. Ele é o perfeito. Eu preciso desse sumo sacerdote. Você precisa dele, e ele se chama Cristo Jesus. A minha função de pastor é direcionar você para ele, para Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então perceba agora que o cristão, ele experimenta uma circuncisão de coração. E essa circuncisão de coração, ela é mais eficaz do que a circuncisão física. Porque a pessoa pode, aquele homem pode ter uma circuncisão física, tirou a pele do prepúcio, mas ele não tem nada de quebrantamento, de contrição e arrependimento dos pecados para viver uma vida com Deus. Então ali, não está dizendo que ele está com Cristo, mas aquele na qual Deus separou e está arrependido dos pecados, vivendo uma vida em busca de santidade, Deus faz o quê? Uma circuncisão no coração, que a gente pode entender que ele está agora selado pelo Espírito Santo e ele se torna o Israel atual de Deus, a igreja de Deus na face da terra. É uma nova criatura. Então a cruz de Cristo vem fazer com que haja toda uma nova criação, em liberdade, em poder andarmos em paz. Você já viu gente confessando pecado que já confessou há não sei quanto tempo? Você conhece alguém que lista o mesmo pecado e todo dia fica com esse psique de trauma, confessando o mesmo pecado que já confessou? Esse transtorno psicótico tem cura e é na cruz em Cristo, amém? Confesse o pecado e não pratica mais, recebe salvação, libertação e cura. Louvado seja Deus. A morte e a ressurreição de Cristo é um poder de Deus liberado para nos conceder livramento e vitória, amados. Se você crê nisso, a morte de Cristo encerrou tudo nele na cruz, para que eu e você tivéssemos liberdade e paz para viver de glória em glória para sempre. Então todos os dias que nos reunimos é culto da vitória. Desculpe os torcedores do Bahia. Não tem dia na semana para ter culto da vitória. Reunir o povo é vitória, porque já foi tudo na cruz de Cristo. Amém? E qual é o dia de culto de libertação na igreja que você congrega, irmão? Todos os dias que a gente se reúne, porque temos liberdade em Cristo. A palavra saiu, há liberdade. E qual é o dia do culto da cura? Todos os dias que a gente se reunir. E tem oração poderosa? Não! Tem resposta de oração poderosa, porque é Deus que move a gente a orar para responder o que Ele quer e realizar cura, salvação e libertação. Então dorme na sua madrugada, não precisa mais acordar 3 horas da manhã não, porque essa turma de mercenários está te levando para o judaísmo. Agora, se Deus te colocou no propósito de acordar das madrugadas, tem intimidade com o Senhor.
E para de ouvir esses canais dessa gente que não conhece a Jesus, porque Paulo disse assim: eu conheço Jesus, eu estive com ele, eu sou apóstolo, mas esses são falsos apóstolos. Oh Jesus, você esteve com Jesus hoje? Você tem certeza que Jesus está vivo? Você crê que se você partir para a eternidade agora, você vai se encontrar com o Criador? Você tem dúvida da sua salvação? Você crê que Jesus já te libertou de todas as mazelas do pecado? Você crê que em Jesus Cristo se encerra todas as doenças, porque Ele é poderoso para curar qualquer doença? Então isso é liberdade e certeza e convicção da nossa fé na cruz de Cristo. É isso que Paulo está ensinando aos Gálatas, relembrando aos Gálatas, mostrando aos Gálatas, evidenciando aquele povo. E aí ele vai dizer aqui: nem a circuncisão nem a incircuncisão vale de nada, e sim a nova criação. Quer ver? Vamos olhar o que ele escreveu aqui. Versículo de número 15. De nada vale estar circuncidado ou não. O que importa é se a gente nasceu de novo e vive uma vida como nova criatura. É pela graça. Em Cristo se encerrou tudo. Quero orar quebrando maldição. Aonde? As Escrituras dizem que Cristo se fez maldito por nós. Acabou a maldição. Já não tem mais maldição para mim e para você que está em Cristo. Agora temos tendências nas práticas da nossa família, porque essa carne aqui tem uma genética que aprendeu o erro, que os genes se modificaram para cometer o pecado, para colocar a minha e a sua vida cheia de problemas, para a gente repetir os erros das nossas famílias. Mas as Escrituras Sagradas dizem: Cristo é suficiente para encerrar todas as maldições e nos fazer abençoados. Agora depende de mim e de você segurar a palavra, colocar em prática e não aceitar a maldição. Acaba em mim, porque a cruz de Cristo veio em mim e eu não vou repetir as práticas pecaminosas da minha família. Não tem maldição, não tem quebra de maldição e não tem culto para bobão. Nós somos mais meninos. A gente já fez isso quando a gente era pequeno. Aí Deus olhava assim e disse: quebra tudo aí, só não quebra os elementos da ceia. Aí a gente estava quebrando corrente, quebrando grilhão, confessando 300 vezes o mesmo pecado, indo para circuitos frenéticos, passando dias em retiros, atribulado para ver se a gente se lembrava de alguma coisa, porque se tem alguma coisa que a gente não confessou ainda, misericórdia. Agora o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se tiver pecado oculto em mim e você, e que está tendo legalidade para o diabo ser favorável e vencer as batalhas, o Espírito Santo nos lembra, porque Ele quer que a gente confesse e deixe. E daí, como a gente confessa e deixa, a gente vai orar. E se a gente vai orar, o Espírito Santo vai nos direcionar se a gente precisa orar para neutralizar a ação do diabo, ou se a gente vai orar e Deus já fez tudo. Mas não tem doutrina sobre isso, irmãos. Estão entendendo? Amém. Paulo, ele escreve uma carta completa às Gálatas, do capítulo 1 ao capítulo 6, só falando dessas coisas.
Cuidados com os judeus no meio de vocês que querem corromper a fé e fazer com que vocês fiquem religiosos. Deus quer derramar batismo no Espírito Santo, renovar os dons, quer usar todos vocês na igreja com dons diversos, quer fazer com que haja multiplicação desses dons para a edificação do corpo de Cristo e para esse corpo ele avançar, um ajudar o outro. Deus distribui em plenitude esses dons e Ele quer que isso aconteça na minha e na sua vida. E para isso a gente não pode ficar vivendo as coisas do passado, a gente tem que viver as coisas que Deus tem nos dado nesses dias. E aí tem uma promessa maravilhosa no versículo de número 16, vamos ler? Olha a palavra que eu vou liberar. Vou profetizar agora, você crê? Receba. Amém. Versículo 16, eu vou profetizar. Falar o que está nas Escrituras e te ensinar. A promessa de Deus para quem vive de acordo com o princípio e sobre o Israel de Deus. Vamos lá. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra ou doutrina, e também sobre todo o povo de Deus. Assim diz o Senhor. Maravilha. Tem profeta lá na sua igreja? Tem, acabei de ser para você. Você segura a palavra e coloca em prática. A revelação há. E é uma revelação profética de promessa, dizendo que a tranquilidade, a paz, a segurança, a saúde e a compaixão de Deus em bondade, que é misericórdia, estará conosco todos os dias, se a gente estiver andando na presença dele. É até redundante a gente orar pedindo misericórdia a Deus, porque a promessa para ele, naquele que anda na presença, é misericórdia. Salmo 23 diz, em um dos versos: a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida para sempre. São os dois seguidores mais importantes do Instagram: a bondade e a misericórdia. E ele fala sobre paz. Se você chegou inquieto, você está com alguma perturbação na mente, alguma coisa aconteceu que está te tirando essa tranquilidade. Se nesses dias você enfrentou aflições, no mundo tereis aflições, mas ele diz que ele venceu o mundo, Cristo. A palavra liberada para mim e para você, das Escrituras Sagradas, como promessa, como profecia: tenham paz, andem em paz, fiquem em paz, estejam na paz. E lembre-se que Deus é um Deus de misericórdia. Já viu alguém ou um filho, uma filha pedir um pão para o pai ou para a mãe e ela dá uma pedra? Você já viu um filho ou uma filha pedir para o pai ou para a mãe um peixe e ganhar um escorpião? Seu filho e sua filha te pedem um presente e você dá uma serpente, uma víbora venenosa? Imagine o seu pai que está no céu e tem abundante misericórdia. Se você chegou com algum problema, tenha certeza que ele está encerrado na cruz de Cristo. Se
você chegou com alguma situação, o Deus que Paulo apresentou na pessoa de Cristo Jesus diz: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, porque para Deus não há impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele é um Deus que cumpre o que Ele falou. E através da minha vida Ele está dizendo para mim e para você: tenha paz, fique debaixo da minha misericórdia. Agora ande conforme esses princípios que eu tenho ensinado a vocês. Vocês são meu povo e eu sou o seu Deus. Aí sabe o que Paulo diz para a gente encerrar? Versículo 17. Sem delongar mais nada, sem mais. Ninguém me perturbe a partir de hoje. Versículo 17, pode acompanhar. Pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quero mais perturbação, não essas histórias, essas coisas, pelo amor de Deus, fica no passado, gente. Cristo já te perdoou. Fica remoendo as coisas, não. Não fica trazendo lembranças, buscando as coisas e trazendo aqueles baús antigos e trazendo. Deixa tudo para lá, para trás. E Paulo diz: eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. No céu só vai ter cristão marcado. Jesus, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, mas a marca da cruz, os espinhos na cabeça, os pregos nas mãos e nos pés, refletem a paz e a misericórdia dele, nos justificando. Ele foi para a cruz para que eu e você não fosse punido, e para que todo aquele que crê. Ele se fez maldição por mim e por você. A cruz de Cristo não é porque éramos merecedores de alguma coisa, não é porque temos o valor que achamos que temos, é porque nós somos tão ruins, tão pecaminosos, que Cristo teve que sofrer tudo na cruz por causa de mim e de você, esse ser humano terrível e pecador. Outro ensino fora desse é teologia do bem-estar, coaching, autoajuda. Aí a gente olha para a gente agora, cada um de nós, e se analisa: quão terrível eu sou, e Cristo foi no meu lugar, e agora tudo que acontece em mim é para moldar o meu caráter, para eu ficar mais semelhante a Cristo, para que eu nunca deixe de ser salvo, liberto e curado. E esse Evangelho realmente nos torna em liberdade. Ninguém pode aprisionar minha mente agora, me falando um bocado de coisas que não estão nas Escrituras, principalmente as judaizantes, porque eu e você temos as marcas de Cristo em nós. Aleluia. Vou te convidar para ceiar. Se você é batizado nas águas, está em comunhão com a igreja de Cristo. Se você não é, procure os líderes da igreja para que a gente possa alinhar com você a aula de batismo, entendimento sobre arrependimento, o que é o batismo, necessidade, para que você não faça com a motivação errada.
E aí eu quero te convidar agora para a gente comemorar essa morte de Cristo. É o segundo sacramento que se mantém nas igrejas verdadeiras de Cristo na face da terra. O primeiro é o batismo nas águas e o segundo, a ceia do Senhor, que substituiu a Páscoa. E a gente não faz outras coisas, só são esses dois. E nesse momento temos a oportunidade de olhar para nós mesmos e vermos Cristo numa perfeição e nos atraindo para Ele numa eternidade para todos sempre. Amém.